Pessoal, estamos aqui com um membro ilustríssimo do FinTwitch, Sérgio Machado, sócio fundador da SF2. Muito obrigada, Sérgio, por ter vindo aqui falar com a gente. Obrigado você, Marília. Esse ilustríssimo do FinTwitch é uma coisa engraçada. É muito legal, né? Não, realmente, e é uma coisa que começou assim por acaso, sem grandes pretensões, e hoje me demanda um tempo, você sabe que... Porque eu acho que, no mínimo, se você se propõe a fazer, faz bem feito. Né? E as pessoas esperam, né, o que Isso. você vai falar, como você vai se posicionar a respeito de um assunto específico. Isso, né? Então, essa coisa... Se você criou aquela história, você é responsável pelo que cativa, né? Mas tem umas horas que eu enlouqueço, porque tem umas horas que você está 5 horas lá naquele negócio. E você tem que lidar com coisas diferentes também, né? Porque às vezes você recebe uma crítica e depois você não gosta, aí você fala, vou responder, não vou responder, né? Você sabe que eu acho que uma coisa, como eu sou dos anciões do Twitter, eu acho que tem um respeito assim pela idade. Não sei o que é aquela história, o diabo é velho, não sei se eles têm medo de eu ser um diabo, mas eu também não entro na história da treta, porque eu acho que é uma perda. Eu acho que nesse caso de ser mais velho, eu já perdi tanta energia na vida, já briguei tanto à toa. Hoje, sei lá, eu tô no que dá para ajudar, ótimo. Eu acho que tem uma coisa assim que é legal, de repente, é um outro caminho, assim. Eu gosto de escrever, né? Então, de vez em quando, aquilo ali é meio, eu dou uma devaneada. Eu não sei, por enquanto, eu tô me divertindo, assim. Ótimo, é isso aí. Eu queria que você contasse um pouco sobre você, sobre a sua trajetória e depois sobre a SF2. Antes de eu ser twitteiro. Antes de você ser twitteiro, o que você fazia? Onde comia? Como é que é? Como é que era a coisa? Como é que se alimentava? Não, mas eu tenho uma história assim. Eu nasci numa família de banqueiro, né? Meu pai era banqueiro profissional. Eu convivi com aquilo a vida inteira, mas assim, tinha um profundo desprezo, né? Que a gente, pai, você fala assim, não, eu queria ser engenheiro automobilístico. Eu fiz 2 faculdades, eu fiz FEI, que tinha engenharia automobilística, depois me frustrei, aí fui para a GV, porque eu não tinha, de repente assim, o meu sonho, né, virou pó, e aí lá dentro, o meu segundo estágio foi numa corretora. E aí eu achei aquilo o máximo, né? Mercado financeiro. Não, e tinha um negócio, como eu tinha feito engenharia, eu tinha muita facilidade com números. E naquele tempo o mercado era muito precário. Então, de repente, eu fazia a diferença. Isso é muito legal, né? Você é um moleque meio perdido no mercado, né? Você, de repente, achar uma coisa que você consegue agregar. E naquele tempo tinha espaço para crescer muito mais rápido do que tem hoje. É lógico, não era a grana que se ganha também, que a molecada também hoje tem um outro... Mas você tinha caminhos, né? Você tinha opções. Então, quem se propusesse a trilhar um caminho, ele conseguia, né? Então, e aonde foi eu me dei bem, porque eu ia ali, eu sempre estava atrás, né? Dá para fazer isso? Comecei negociando debêntures, imagina. Nossa, naquela época. Isso eu te falo. Era terra de ninguém, né? Não, era. Mas naquele tempo você vê como um brasileiro criativo. Naquela época já emitiram umas debêntures sem vencimento. E olha só, da Troll, imagina. Então, e dali eu também tomei um bode desse mercado. Eu falava, isso é mais perigoso que andar com dinheiro na Paulista à noite. Então, eu por muito tempo fiquei meio fora desse mercado. É lógico que vamos dizer, a gente teve muitas alternâncias, né? Porque o nosso mercado de capitais, ele é uma coisa que a gente tenta fazer crescer há tanto tempo e é um parto inglório, né? A gente não tem... Eu acho que... Ainda mais com a taxa de juros tão alta como sempre foi no Brasil, é difícil você tentar criar outros mecanismos, sendo que o rentista que fica na taxa Selic antes, né, ficava na taxa Selic, dobrava o patrimônio a cada 5 anos. Como é que você vai convencer ele a tomar um risco de debênture, né? É que naquele tempo, até num primeiro instante, eu acho que são aqueles problemas do parto, né? Tinha até uma liquidez, porque o mercado ele era tão pobrinho de opção que aquilo ali gerou. Só que era engraçado, você tem ideia, quando você fechava a operação
Só que o cálculo só fechava um dia depois, porque ninguém sabia calcular fluxo descontado, porque era tudo com fluxo descontado trimestral. Então era muito louco. Você imagina um mercado bizarro que você fechei e tal, agora vamos bater os PUs no dia seguinte. E dava umas coisas mais malucas do planeta. Mas você sabe que quando eu entrei no mercado, eu ainda tive que bater o PU uma vez ou outra. Não, e tinha que ficar esperto, porque também tinha uns ratos que eram diferentes. Os caras já iam com o PU roubado, né? Porque pegava... Brasil, né? Brasil. Ainda mais nesse tempo que era uma barbaridade. Era uma loucura, né? Mas eu acho que ele tinha esse lado que ele era, vamos dizer, ele era mais instigante, né? As pessoas tinham espaço, se quisesse. Né? Hoje, às vezes, eu fico assim meio... Porque o mercado ficou muito de relatives, né? Todo mundo opera curva, pedaço da curva. Sim, né? micropedaço. Terceira, né? Derivada da curva à esquerda. Exatamente, os robozinhos tomando conta e abrindo spread. Exato. E o problema disso é que vai criando os monstros, né? Que a gente estava até conversando com o meu sócio, o Fernando, agora há pouco, das operações de crédito no mercado americano, né? Que é uma revivida da subprime, mas em vez de ser lastro de imóvel, é lastro de carro. Nossa. Ou seja, e continua, né? O mesmo erro que foi feito, a gente está vendo que é um misto de .com com 2008, né? É o inferno com... Eles não param, né? Não param. Você baixou o juro demais, eles já começam a querer empacotar as coisas para vender. E o mercado fica carente, por aquela história. Conforme a taxa embica, né, a leniência graça. Toma conta. E é o tema lá de fora. Agora, como é que você passou de corretor para gestor? Não, mas eu não era corretor. Eu entrei na corretora, o que aconteceu? Eu comecei a fazer conta, aí eu consegui arrumar foi para um banco. Que aí, porque justamente a vantagem é essa, você aparecia um pouquinho, sempre tinha alguém que ia te chamar. Aí eu comecei, fiz um treininho no Bank of America. Foi uma época muito legal, né? Que eu aprendi para burro. Não por eles, porque, como sempre, né, os bancos gringos no Brasil, naquela época, eles eram umas estruturas totalmente perdidas. Né? Os caras perdiam muito dinheiro. Mas tinha um lado que era bom, que você tinha espaço. Né? Aí tinha uma placa, espaço, peito e nenhum juízo. Né? Foi longe. Foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Legal. E foi legal, que deu uma construída bacana. E a SF2? Por que vocês decidiram fundar e qual é o sonho de vocês? Na verdade, então, eu tive essa vida toda em banco, tesouraria. Em 2005 eu saí da última operação que eu tive num banco. Já era uma fase que os bancos médios tinham acabado. Você começava a faltar espaço. Eu era um cara de tesouraria, estava num banco médio que tinha caixa, mas não tinha peito. Então, uma hora eu falei assim, ó, eu estou tomando dinheiro de vocês, isso daí não é minha ideia. Aí eu saí e abri meu primeiro fundo, que é a primeira gestora, que chamava Vetorial. Eu juntei com 2 amigos queridos, que eram os caras do mercado. Montamos, era um fundo bem emulando tesouraria. Foi uma época legal, ganhamos tudo. Fomos bandeira verde, o diabo a 4. Foi bem divertido. E numa cara, sem essa coisa macro. Eu sou meio contra macro, né? Que eu sou ainda meio incrédulo com a situação brasileira. Eu acho que ela é muito volátil e muito volúvel. Né? E aquela história, e operar lá fora eu acho que é muita pretensão. Né? Quando o pessoal fala assim, eu opero só lá fora, eu falei, puta merda, eu quero operar aqui, ou gosto de operar lá fora o que eu conheço aqui. Então, operar bonde brasileiro lá fora é legal. É mesmo. E aí você operar um pouquinho de um S&P da vida, um eurinho, aí já é o outro lado. É o lado de scalper, de gráfico, que eu sempre gostei, depois que eu aprendi a mexer neles. Então, mas era muito Brasil, sabe? A mesma cabeça você usa a especialização que você teve aqui, o conhecimento que você tem de causa aqui. Exato, que é onde eu acho que eu posso ser diferente. Sabe, eu lá fora vou ser mais um numa fila. Imagina, os caras têm umas mesas monstruosas. Você já foi para lá, você vai naqueles prédios, cada andar tem 800 traders, o cara tem todas as informações. PhD, tudo... E você vai aqui, enfia, sabe? Eu acho que é meio pretensioso e meio bobo. Eu acho que nessa parte dessa vivência do mercado, você aprende pelo menos a ser humilde, né? Então, e é onde eu acho que
onde dava para fazer, e nós fizemos. Né? Enquanto a gente continuou com isso, aí depois, problema de sociedade, de casamento, é que às vezes não dá certo. Né? E aí acabou, e foi quando surge, vamos dizer, a ideia do SF2, que eu depois que eu vendi a Vetorial, eu fui trabalhar na Jive. Jive, que é outra coisa, que não é nem financeira, essa coisa de distress é um negócio muito louco, mas não tem nada de financeiro. Aquilo lá é inteligência de captura de dado, é informação, é cobrança pesada, sabe, é você ter um time de advogado monstro. Isso é um business importante no Brasil, né? Não, e no mundo inteiro. É que aqui no Brasil a gente ainda tem aquela coisa do cara fazer o fiscal dele em cima do PDD, né? Lá fora, você tem um banco que, assim, 90 dias frita, ou 180, ou... Tem alguns no Brasil que estavam fazendo aqui. Né? Eu tinha uns bancos interessantes, que os caras entraram e falaram, vamos mudar, porque, assim, nossa função é emprestar grana, não é cobrar. Ainda mais cobrar no Brasil é das coisas... É difícil. E, eventualmente, você vendendo o peixe ainda quase fresco, é melhor do que você deixar ele feder. Aí fala, não quero. Aí não vai vender por zero nada, né? Então, eu acho que... Mas é um business totalmente diferente, né? Não tem, para mim, eu lá olhava aquilo e falava, isso daqui é um business de negociação, de apertar, né? Chutar o joelho, dedo na orelha. Mas aí eu fui para cuidar, para montar uma parte de fundo sem risco, justamente, para o dinheiro da casa, que já tinha saído da... Como era uma casa que opera com risco muito alto, apartaram uma parte e falou assim, isso daqui está fora do game. Isso aqui eu não quero tomar risco nenhum. E aí foi na hora que eu nunca tinha feito isso, eu falei, onde é que vocês põem o dinheiro? Me deram ali, eu olhei e falei, acho que dá para fazer melhor. E deu, tá certo? Deu uma coisa, justamente com aquele negócio de ter um cuidado um pouco mais com o crédito, um cuidado um pouco mais com a estruturação, sabe? Ser um pouquinho menos agressivo, porque às vezes você olhava assim, o cara tinha Banco Xiririca da Serra, 112, Banco Bacanudo, 109. Por que eu vou dar 3 pursa do CDI para o Xiririca? Eu falo isso o tempo todo pro pessoal. Para quê, né? Você tem uma disfunção. Então, essa coisa... E aí você, ao mesmo tempo, uma preocupação aí que eu trouxe da minha vivência de trader. Em vez de aquela coisa, compra e senta em cima, eu fiquei ligado em todas as mesas que fizessem volume disso. Então, você cria o vínculo com 6 maiores traders de secundário, eu converso com eles sempre. Então. E aí, para quê? Para você ir sentindo essa coisa, não é se abraçar. Né? O crédito é uma coisa viva, ele muda, e muda muito. Muda muito, ainda mais agora. Então, foi para esse lado que eu entrei, e aí vim indo. E é divertido, né? Porque é outra coisa, mas é um jogo de xadrez. Né? Eu saí do rock and roll total, saí de fazer trilha, agora estou andando só na estradinha de asfalto. E o fundo que você toca é um fundo de caixa? Ele é um fundo caixa. Ele tem esse perfil. Eu só tenho título de banco LF, tá? Então banco no mínimo AA. Porque assim, eu tinha que entrar no crédito para complementar. E a única coisa que eu vivi minha vida inteira como tesoureiro foi entre bancos. Então, se alguma coisa eu sei dar de crédito é para banco. Para empresa eu não sei nada. Não me são pergunte. muitas empresas também, elas mudam muito ao longo do tempo, né? Você tem que ter toda uma equipe para analisar o balanço daquela empresa. Não, e o Brasil é particular, né? Você tem que conhecer o cara que está sentado. Você tem que conhecer direito, porque você sabe que os números são, às vezes, meio estranhos, né? Então, você tem que ir muito mais a fundo. Pelo menos banco, você tem o BC ali em cima, dependendo do caso, tem a CVM junto. Sabe, você tem um grau muito maior de informação, mais rápido, mais confiável. E outra coisa, tende a ter uma ressonância maior. Que é uma coisa que você está no mercado, aquela história, 2 ouvidos e uma boca. Ouça, o mercado fala com você. Agora, não se você ficar sentado na sua salinha lá, bacana, tá certo? Só olhando o
terminal, você tem que ver, você está no risco. Você fez uma opção por estar no risco ao comprar qualquer coisa. E você é responsável por toda a carteira que tem debaixo de você e com todos os clientes que estão apostando em você, né? E na tua postura de ser diligente com aquilo. E me fala uma coisa, Sérgio, a gente está ouvindo muito atualmente a respeito do mercado de crédito, tanto de crédito privado como de debêntures incentivadas. Ultimamente a gente viu vários fundos indo mal e estão chamando não só as debêntures incentivadas, como os títulos de crédito de bolha. E você é uma das pessoas que eu acho que primeiro e mais assim ativamente chamou a atenção das pessoas físicas que investem em crédito como se estivessem investindo em título público, né? E investem em fundos de crédito que às vezes nem tem crédito privado no nome e estão correndo riscos que elas nem sabem, né? Então, assim, eu queria saber o que você está achando no mercado atual, depois de toda essa queda de juros, enfim, o que aconteceu que agora o cenário para crédito privado tá um pouco preocupante e os investidores, pessoa física principalmente, tem que tomar muito cuidado. Bom, eu acho que nessa parte eu tinha uma época até que o pessoal das corretoras me chamava de chato. Porque ele falava, Sérgio, quer comprar? Eu falei, eu já te falei, eu estou fora e ao contrário. Conforme eu vou saindo, eu vou vendendo. Eu cheguei a ter, porque o meu fundo ele tem essa coisa que ele é tático só, porque a estratégia dele está dada. Eu posso ter banco, né, no mínimo double A, e operação de bolsa sem direcional, fora o colchão de LFT, pimba. Então, nesse tempo todo que eu fiz, eu vim jogando. Logo que eu abri, um ano depois, foi uma época que a taxa de juros deu uma melhorada, as percentuais, né? Me lembro que eu comprei Bradesco a 115, uma delícia. E aí, montei a carteira. Só que assim, a 115, uma semana estava 109, 2 semanas estava 107. Eu falava, cara, os caras estão fritando os prêmios. Tanto é que eu cheguei a ter uma posição de 45% em título, ela veio, caiu para 20%, porque eu vim fritando. Lógico, teve coisa que eu fritei, que saí, vendi barato até, né? Mas eu achava que não fazia sentido. Eu comprei um negócio 114, tá 109, 2 semanas, tchau, põe para mim, bibi. Não quero saber se vai cair ainda exato, mais. Eu não estou entendendo, porque no primeiro, eu sou do princípio que o mercado tende a ser racional em algum momento. Tá? Então, tanto é que ficar também procurando, né, pegar o do mosquito, né? Não, vou sair aqui porque eu vou vender no raio. Na mínima, na taxa mínima. Eu sou exatamente assim também. Eu quero saber de risco-retorno. Eu só vou tomar o risco se eu tiver um retorno para compensar. Senão eu não vou tomar. Não importa que... mas a taxa pode cair mais. Pode, mas eu não vou participar dessa. Aquela história, deixa um suco, deixa um pouco de suco na jarra. Eu sei. Agora de esganado beber tudo, não é a minha. Aí. Deixa. Porque é saudável, tá certo? O mercado, essa coisa de você começar até o talo, tinha uma época nesse tempo que você não conseguia, que você ia o mercado 109, aí no dia seguinte, vou recomprar, vendo a 107, falei, cacete, que 107. E aí, de repente, viu um macaco, pum, tomava 107, aí acabou. Então a gente viu o mercado acontecendo isso, e conforme veio as taxas caindo, o pessoal enlouquecendo, correndo para fundo CP, você olhava papel de boa qualidade, AA, AAA, 2 anos de bancão, pagando 101,5. Pagando 101,5, mas um cara desses, quem compra isso merecia ser chicoteado. Porque uma LFT paga isso. Se você comparar a LFT que rende o Selic, ela vai te dar 101,5. Risco soberano, liquidez total. E aí os caras agarrados. Então, esse negócio, eu acho que conforme isso foi acontecendo, eu vim derrubando minha carteira. Quando começou esse massacre da Serra Elétrica, eu estava com 4% da minha carteira em crédito. E não vou te falar, não tirei tudo, porque senão eu me taxar muito de extremista, porque estão me chamando de terrorista. Eu falei, não, eu não gosto. Mas eu falei, deixa um pouquinho. Mas mesmo assim, você vê que um pedacinho, 3%, ele me deu uma cacetada, que ele me roubou 5% do CDI no mês passado. 5% do mês, né? Agora, com 3%. Que não é nada, porque teve fundo que deu prejuízo grande. Não, então eu ainda rodei no mês passado 107, bacaninha. E no fundo caixa. Então, eu acho que essa coisa é que as pessoas
avaliem melhor. Não adianta aquela história do fundo CP, XPT, 112. Para quê? Fica eu prefiro muito mais um fundo caixa com 108, caramba. Claro. Porque, primeiro, tende a não ser mais rápido de você sair, você ser menos afetado. E o que me preocupa, sinceramente, Marília, eu gosto do mercado, gosto desse ajuste. Não é que eu gosto, tô vendo os caras... Não, eu gosto é o seguinte, a gente tem que ter um mercado onde os ativos reflitam, né, uma curva que seja boa para todo mundo. Claro. O cliente tem que botar o dinheiro e falar, legal, vou carregar esse encosto aqui, 120 do CDI por 2 anos. Para 3 anos, 130. Isso eu acho que é saudável. A gente tem um mercado que ele oscile na boa, não pode ser essa coisa monotônica. Ou vai para 101, ou agora está indo para 130. E o pior de tudo, no meio, o nego apanhando de todo lado, sem saber por quê. É mesmo. E é uma coisa que me dá pena, porque o pessoal fala, não, e aí a crise acabou? Eu falo, não dá para dizer que a crise acabou. É porque, assim, tem vários fundos também de crédito e de debêntures que tem resgate só D mais 30. Então, você só vai saber mesmo qual é a reação deles a essa piora nos ratings de crédito daqui a 30 dias, né? Então, não dá exatamente para saber quando que... Não dá, né? E mesmo a única coisa que me preocupa é essa, que esse efeito, né, essa reverberação que tem, isso daí ela está pegando, ela chama mais resgate hoje, que chama mais pressão, porque hoje não tem comprador. Eu andei dando uma olhada, assim, falei, na hora que passou o primeiro mês, falei, vamos dar uma olhada. Bom, vou ver se tem coisa boa para comprar. Aí eu até comprei um pouquinho, comprei, 1% do fundo, papel 112 do CDI. Triple A. The best. Falei, legal. Mas aí no dia seguinte, você fala, pão, vai ver o spread, ele fez assim, tum. Subiu mais. Subiu mais. Né? Não que a ponta vendedora tenha subido, mas a ponta tomadora, isso indica o quê? O que está rolando direto. Esse daí não é que eu comprei tanto que eu estava apaixonado, é que eu abri um preço meio que eu achei escabroso e o cara enfiou na minha boca. Só que eu fiz para fazer só milonga. Para quem não está entendendo, ainda tem uma pressão vendedora muito grande nesses títulos de crédito. E aí pediram para ele abrir um spread, quer dizer, quando pedem para você abrir um spread, pedem para você abrir um preço de compra e um preço de venda para aquele mesmo título. E aí a pessoa não te fala o que ela quer fazer, né? Porque se ela te fala o que ela quer fazer, eu quero vender. Então você já sabe que preço que você vai dar, dado que ela quer vender, você vai puxar mais um pouquinho para o seu lado. Se ela te pede para abrir um spread, ou seja, dar um preço de compra ou de venda, você tende a dar um preço mais justo, né? Você pode até aumentar o spread e tal, mas tende a ser um pouco mais justo. Aí ele abriu um spread, jacarezão. Eu abri o spread do mal e o cara me tocou na boca. Ou seja, ele falou, precisava sair. Falou, dobra. Nem daqui. Dobra o lote. Não, nem. Eu acho que é bom, eu acho que não é uma coisa que vai me dar desespero no passado. Mas assim, comprar de pouquinho, porque hoje teve uma nova remarcação, que até me perguntou, o que é remarcação? Remarcação, os administradores são obrigados, eles têm uma regra de precificação que eles são obrigados legalmente a manter os fundos dentro daquela regra. E eu vi uma marcação bem salgada, que eu achava que a pior tinha sido a anterior, que ele deu 3 marcadas assim seguidas, é a terceira semana, pá. E eu pensei que essa já tinha sido a pior, foi não. Marcou os preços piores ainda. Agora, Sérgio, por que você acha que as pessoas vieram com tanta sede ao pote nos títulos de crédito? Você acha que caiu muito as taxas dos pós-fixados do governo, e aí as pessoas foram em busca de yield, surgiram muitos fundos, os fundos eram obrigados a alocar, quer dizer... Na verdade, eu acho que teve uma conjugação de queda das taxas do Selic e o péssimo desempenho dos multimercados. Depois que acabou o pessoal surfando a onda, porque tinha um monte de gênio, só surfando. Quando acabou, eles começaram a ratear, você vê. Isso daí gerou um movimento de saída
E queira ou não, é um defeito intrínseco do brasileiro, né? O cara quer risco, mas quando o risco aparece, fala, eu não queria isso, não. Não. Então, aí o cara Falta toma a negativa primeira de porrada jeito no nenhum. multimercado, sai correndo. E aí surgiram, e aí a maldade da coisa, os CPs, que é um fundo que ele dava mais, só que ele rodava, né, reloginho. Isso é uma maldade. Mas, então, é maldade porque o brasileiro ele não tem a mentalidade né, de inquirir, de perguntar, de falar, mas como? Como essa coisa dava 105 está dando 115? Não, o cara acha bom, né? Pô, 115... Mas esses fundos de crédito privado, eles têm que ter marcação a mercado. Tem. Não Mas podem marcar na curva. Não. Mas é que às vezes não deveria. Aí depende do administrador, há controvérsias, mas não deveria. É lógico que esse foi um trabalho que eu fiz muito forte com a Mellon, principalmente, que é meu administrador, lá atrás, isso de 3 anos, da gente desenvolver um sistema de precificação mais transparente e mais parrudo. Então, pô, junto, fomos lá, apresentei as corretoras mais ativas, então, fizemos um trabalho legal. E outra coisa, era meio escalafobético que a CVM fala, tem que oscilar. Tem, mas você não pode gerar ruído, porque são títulos de baixa liquidez. Se você começar a pegar um estoque inteiro de, sei lá, de 200 bi por cada de 100 mil reais, Sim. fica uma insanidade. Então, até isso que a gente fez na Mellon, assim, uma vez por semana tem uma correção. E é uma média móvel. Ele vai fazendo um acompanhamento, é uma média mais inteligente, ela não é uma média tão aritmética. É uma coisa que o cara enxerga como é que estão os preços, quem está participando dos preços. Porque às vezes também chega assim, você tem um CDI quase, né? O cara vende da leasing para coisa, bum, isso é uma taxa totalmente fora. Sim. Aí você vai penalizar o estoque, toda uma coisa. Ou, às vezes, ao contrário, tem um cliente que você vê, um clientão entrou, comprou 50, 100 milhões de papel. Ele vai ter 112 em vez de 110. É normal. Então, essa coisa de dar uma lustrada é importante. Mas o problema que está acontecendo hoje é que não tem spread. Não tem spread. Então, essas marcações, eu estou achando que salgadas, que eu nem conversei com eles, estou achando que mais salgadas, porque eu acho que os caras pegaram onde teve liquidez. Os poucos negócios que tiveram. Porque, de repente, você pensando bem, o cara que tem até uma posição, um fundo maior, o marcar, tudo bem, dói na alma, né? O cara está tendo prejuízo ou não está rodando no CDI. Agora, deixar um fundo com um valor irreal é pior, porque fica com cara de enganação, né? Não, e fora que tem transferência de dinheiro entre os cotistas entre o tempo, né? Porque Não, você não marca mercado, um cotista sai numa cota boa, e aí em algum momento você vai ter que ir repassando os preços e os próximos cotistas vão sofrendo a perda que era, na verdade, daquele primeiro que saiu. Então é um risco, né? Sem dúvida. Essa isonomia de cotista tem que ter. E você acha que quando que vai melhorar essa situação? Porque assim, chega uma hora também que entra a liquidez, né? Sim. Que chega um preço, chega uma taxa. Não há mal que não se acabe, nem amor que sempre me dure. Uma hora vai entrar, ou seja, é a hora que eu tô aqui, não é que eu sou rapina, eu tô aqui sentado, eu não vou comprar. É que até no Twitter eu falei, eu prefiro comprar a 110 subindo que a 120 caindo. Porque eu não tô assim, não é que oh, meu Deus, vou perder essa oportunidade. Isso é uma coisa que a gente vê hoje muito com essa molecada. Acho que caiu, comprou. Calma, mercado tem todo dia. Eu preciso ter o quê? Uma carteira consistente. Eu quero ter uma carteira que eu vou remontar um pedaço agora, eu acho que... Mas vou remontar 20%, 25%. É uma carteira que eu me sinta confortável, que não vai dar calor para falar assim, 130, e amanhã 140, meu Deus, 150 zero essa porra, porque você começa a ter saque. Você não consegue aguentar. E não é a minha função, principalmente um fundo caixa, eu não tenho nem que ser muito aflito, ao contrário, eu tenho que ser extremamente zen, né? Conservador, quietinho. É para isso que eu tô. Esse meu mandato é esse.
Eventualmente até tem o pessoal que fala, vamos voltar aos velhos tempos, tal. Abrir um fundo mais hardcore. Isso tem um monte de amigo que pega, Sérgio, vamos lá. Então. Tem umas horas que até me anima, né? Mas é punk, porque eu sou meio visceral, né? Quando você tem uma operação grande, é 24 horas por dia ligado. Né? E hoje em dia eu não sei se tem umas horas, eu sou tão bem trabalhando só 12 horas, não sei se eu quero, né? Não quero, esse negócio de 24, não estou com muita saudade, prefiro andar de motocicleta nas outras 12. Tem que manter também a sanidade mental, né? Porque eu acho que eu vejo assim muito isso dos gestores mais experientes, que eles têm uma tranquilidade que o jovem não tem, que é exatamente a tranquilidade de a hora que a oportunidade ainda não é a melhor das oportunidades, o mercado ainda não acalmou. A pessoa quer fazer alguma coisa, tá ansiosa para performar, tá ansiosa para colocar o dinheiro para trabalhar. Enquanto o gestor mais experiente, ele pensa assim, não, essa hora que o mercado tá turbulento, eu vou fazer outra coisa, eu vou ficar com a família, eu vou viajar, eu vou, sei lá, passear de moto, e aí depois eu volto quando as coisas estiverem mais calmas e eu tomo a melhor decisão. É uma coisa assim mais leão da montanha, sabe? Enquanto o jovem fica gastando muita energia, girando e no day trade para ganhar merreca e acaba não tendo a sanidade mental para pegar, de repente, uma grande tendência. Né? Eu acho que é bem por aí, né? Eu acho que a informação hoje é excessiva, né? Então isso leva as pessoas a ficar... Quando, na verdade, a vida continua igual, todo mundo continua tendo que dormir, comer, se namorar, passear, sabe? Não adianta E, normalmente, debaixo de muita pressão, você não toma uma boa decisão. É mesmo. Agora, você acha que daqui para frente, o mercado de crédito privado, independente das oscilações do curto prazo, ele vai seguir sendo uma boa alternativa pro investidor de renda fixa? Porque, assim... muito investidor gringo, mesmo com taxa de juros baixa e tal, eles operam muitos bonds, né? É um dos principais instrumentos que eles operam. E aqui no Brasil ainda não, né? O mercado de bonde é o segundo maior do mundo. Primeiro é moeda, depois é bonde. Bolsa é substrato de pó de mico, sabe? Em matéria de volume. Então tem que ter, mas lá o que você tem? Você tem a tua parte de rating, AAA, junk e tal. E todo mundo paga conforme... Hoje em dia não, porque aquilo lá também está uma zona com esse negócio da inflação dos ativos. Mas até o evento dos QIs e coisas e tal, você tinha claramente, né? Então, e você podia fazer... e aí a vantagem, conforme vai crescendo, é que você tem derivativo para tudo isso, né? Que a diferença quando você, nesses bancões lá em Nova York, eu ficava doidão. Você estava numa mesa, tem 200 caras, o cara faz o derivativo do que você quiser. Você monta a tua carteira de bonde. A gente montava para os clientes do Fator, que eu fui tesoureiro do Fator um bom tempo. Montava umas carteiras legais, assim, de título americano ou não, ADR, bonde, punha uma coisa, tinha um alemão maluco, que o cara te fazia o que você queria, ele fazia futuro daquilo, opção. Me fala o que você quiser que eu faça. Não, me dá, bota preço e bimba. Então, com massa. Pute 2 vezes. Eles fazem isso. Né? Não, você falava assim, meu Deus, que maravilha, né? Então, aqui é o tipo da coisa que só um mercado grande permite isso, né? Então, eu acredito. Agora, eu espero mais uma vez, porque é a enésima crise de debênture que eu vivo na minha vida. Mas que dessa vez, pelo tamanho, vai ter que ter uma necessidade de um ajuste mais ordenado. E que também tem um probleminha um pouco, ainda é a forma da distribuição. Né? Que isso aí, na hora que chega em alguns canais, o cara vende isso como... Vende nenhum pro dos dois passivo sabe errado, o que tá, né? nem o que está vendendo, nem o que está comprando. Sabe? É encontro do cego com o mudo no meio da tempestade. Isso é um grande problema. Né, esse é uma coisa que eventualmente cria. Apesar que esse cara, ele tende a sofrer menos assim, porque como são posições mais estáticas, o cara até pode gemer, mas ele vai falar, não realiza o prejuízo e tal. Mas é uma coisa que eu acho que seria bom, né? Porque no passado, eu me lembro que todo mundo tinha um CDBzinho, quando eu era mais novo. Né? Fazia parte, o cara tinha uma carteirinha de ação pequenininha e tal, mas tinha um CDB, tinha
tinha o fundo lá de o portador, você tinha algumas alternativas. Desde que os distribuidores e os próprios investidores se conscientizem do tipo de investimento que eles estão entrando, né? Não adianta você investir num fundo de crédito privado um pouco mais arriscado, digamos assim, com mais junk bonds e querer liquidez diária, né? Você tem que casar o prazo da sua necessidade, né? E nesse ponto, até os próprios gestores, os caras fizeram isso. Que é um negócio assim, um descasamento. Isso quebra banco, né? Você olha o cara, a liquidez do cara é diária, né? E os papéis do nego, prazo médio 5 anos. Com uma liquidez desse tamanhozinho. Se olhando ali na cartilha de banco, é aquele que você dava pau. Fala assim, o Banco Central manda lá, não o interventor, mas manda um fiscal olhar, porque esse cara tá... Sabe? Mas o negócio começa a ficar todo mundo muito leniente. Fala assim, não vai vir problema, não. Então, portanto, bota uma carteira que ela é travada e um dia D1. Exatamente. Tem nego com D0. Pois Você fala, não, é aquela história, mandar amarrar no poste, né? Porque é contra o princípio básico, né? De cuidado na gestão, de preocupação na perpetuidade do processo. Exatamente, e aí os distribuidores, por ser um fundo D0 muitas vezes, eles vendem como se fosse um fundo de caixa, na verdade aquele fundo está carregando crédito de longuíssimo prazo, que se precisar vender não vai conseguir vender, ou vai ter que liquidar a qualquer preço, e aí que formam as bolhas, né? Aí que o cara pede pro Sérgio abrir um spread e acaba tomando na boca. Né? Sai correndo atrás. Mas, e a parte de debêntures incentivadas, você acha que além do problema... Porque, assim, o crédito privado de bancos, é o que você falou, é mais preto no branco, né? Você tem os bancos, você tem o balanço, você tem a própria regulamentação do Banco Central e da CVM. Esses projetos de infraestrutura são, assim... são muito difíceis de você analisar, né? E a isenção de imposto de renda para pessoa física e a própria criação do FII de infra acaba levando para um público que não tem uma sofisticação para analisar um projeto de infraestrutura e com taxas hoje em dia baixíssimas. Quer dizer, hoje em dia não, porque os spreads subiram, mas o que estava acontecendo eram taxas baixíssimas, né? Qualquer emissão de infraestrutura, muitas vezes saía abaixo do par. E a pessoa física não tinha a menor condição de analisar isso. Quer dizer, é um cenário pior ainda, né, do que o crédito privado. Você tem os bancos que já são difíceis, mas ok. Aí depois você tem as empresas que são mais difíceis ainda. E para mim você ainda tem os projetos de infraestrutura que são ainda mais difíceis. E sabe o que é pior? É aquela história de mercado marcado, né? O negócio de marcar nas costas dos outros o número. Quando você faz esse papel, é que nem CRA Cristo, é papel para pessoa física. Sabe, a necessidade de dar uma vomitada, o cara vai ter que vomitar a preço de não incentivada, né? Que é uma coisa que, na verdade, essa coisa do incentivada, eu sou contra, já me chamaram de imposteiro e tal. Eu gosto de isonomia, eu detesto janelinha e puxadinha. Por que o diabo do cara que tem infraestrutura paga menos que o outro? O outro gera emprego, já não tem essa coisa, não tem mais bonito que os outros, nem mais feio que os outros. Eu sou totalmente contra, tá? Então, porque na verdade, o que acontece? O investidor fala, não, é bom, pô. Aí ele ganha um corococó desse tamanho, agora a empresa tomou dinheiro aqui embaixo, na verdade não. O banco tomou dinheiro de você aqui embaixo, fez um acerto na hora que faz aquela emissão, todo mundo feliz, menos você, né? Você está feliz achando... Então, eu acho que é essa distorção, né? Eu prefiro assim, não, paga igual, paga para todo mundo, não tem porquê você... Pagamos imposto para burro? Pagamos, realmente. Mas nesse caso, eu acho que ele não cria nenhum benefício para o mercado. Ele privilegia, na verdade, empresas de certos setores, empresas que às vezes nem precisavam ser beneficiadas, né? E, inclusive, eu fui num evento acho que era de CRAS, enfim... E eles falavam que tem umas empresas que fazem
um rodeio lá para dizer que elas se enquadram em agronegócio, em infraestrutura, em imobiliário, e aí acaba passando, porque a própria legislação é um pouco ampla, e aí eles têm benefício tributário e... Não, porque se você olha, você pega os caras que tomam os crasões e tal, o pessoal do agronegócio, esses caras tomam dinheiro lá fora fácil, você tem né, o business é todo dolarizado, oferta, as tradings pulando. Eu tentei montar umas coisas nesse lado, não dá, chega uma hora que você fala, não, vamos beber, ficamos amigos, porque não dá para fazer negócio. Não adianta tentar tirar, né, sangue da pedra. Sabe, os caras não, eles estão em outro patamar. Então... E, Sérgio, para finalizar, que dica que você acha que é mais importante para o investidor pessoa física? Aquele que senta na corretora e abriu, sei lá, o cardápio de fundos e o cardápio de produtos de crédito da corretora. O que você acha que é a dica mais importante para eles prestarem atenção para não caírem nesse tipo de furada? Calma. Calma. Esse negócio que o mercado... Não existe o dia perdido, sabe? O mercado tem todo dia... Eu gosto do Ivan Kreisler, que ele fala que ele tem 11 mil pregões, não sei o que lá. Eu um dia fiz as contas e fiquei com vergonha. Eu sei que é muito mais que... Eu já vi de tudo. Eu já vi dias radiosos, banhos de sangue e tal. E, porra, o que era barato virou caro, o que era caro ficou barato. E a coisa vai, sabe? Então não tem... principalmente a gente num país que a gente ainda está carente de tanta coisa. Se falar que estamos no fim dos preços, pelo amor de Deus. Se isso aqui der certo, 110 não enche o buraco do dente, vai para 200, sabe? Então, essa aflição é que eu acho que é a primeira coisa que tem que ser cortada. Você tem pé no chão, fala, o que eu quero? Você quer ser trader? Bacana, então vai para o trader, tal. Define teu risco, define quanto você pode perder. Exatamente, separa um dinheiro para... Isso é a primeira coisa. Qual o tamanho da ronca que eu posso tomar? Essa, 100 pau. Pô, põe aqui e vai, aí brinca com o resto. Então é essa coisa, você ser consciente, ficar consciente. Não falar, não, acabou esse juro, acabou a renda fixa, isso, vou tudo para a bolsa. Você vai pagar o remédio no fim da semana com a bolsa, né? Vende, aí tem que pagar o aluguel no fim. Tem muita gente que tem, que tem mais de 80% em bolsa. Não, vai pagar o aluguel, não deu para pagar. Esse mês condomínio tá ruim, não vai ter net. A bolsa caiu. Pelo amor de Deus. Né? Pensa, né, fala... Caixa é coisa de tonto. Não, caixa é coisa de tonto. Não sei se você vai pagar com sal, né? Sei lá, diamante. Porque ouro. Por enquanto, adorando ouro. Você precisa da grana, cara. Sabe? Não tem... E as suas necessidades, elas acontecem. A gente vive numa sociedade que demanda, né? Você tem obrigações. Tem família, tem filho, tal. Então, eu acho que primeiro é isso. Você tem que... Primeira coisa, desmistifica. Não vai acabar, se eu não entrar hoje, nunca mais. Vai ter sempre chance. Agora, é muito melhor você entrar com calma, consciente, do que entrar no bizu do boteco, compra aí esse daí. Aí toma uma porrada, perde o rumo, chega latindo em casa, ainda vai perder de novo, né? Então, eu acho que essa é muito mais calma. E aprender, estudar, ouvir. Eu acho que essa coisa do hoje, Fintuit, tem muita informação boa, muito melhor do que foi no passado. Lembra quando tinha a DVFN lá atrás? Uhum. Eu até no começo entrei porque a gente estava tentando fazer uma coisa com eles. Mas ali, aquilo lá era uma roubalheira, era, sabe, parecia a caverna do Alibaba, né? Porque era só nego vendendo um mico, contando história, sabe? É um horror. Eu acho que hoje não. Hoje você tem umas pessoas legais, né? Que se dispõem a falar, perder tempo, né? Mas eu acho isso legal, porque é uma coisa... Para quem gosta, eu amo o mercado. Amo. Sou apaixonado. Eu acho que é a minha parte que eu faço, tá certo? Eu faço isso legal. Eu acho que quero que esse mercado seja ótimo. Eu quero que seja que nem nos Estados Unidos, que 60% da população tem bolsa e tal. Os caras aqui falam, 60%, calma, 60% das pessoas aqui não tem saneamento, sabe? Não adianta, sabe? A gente tem um longo não adianta caminho, querer demais, né? Mas eu acho que passa por aí, porque eu acho que vamos ter saneamento via investimento e tal. Eu sou muito otimista, né? Também
Depois de velho, aí você fica pessimista e também não tem muita saída. Eu sigo aqui no Brasil, continuo acreditando. E você acha que para essas pessoas que recentemente perderam muito dinheiro com fundos de crédito, você recomendaria para elas zerarem ou você recomendaria para elas manterem a posição e esperar um pouquinho? Eu acho que é o seguinte, depende justamente porque é importante antes de entrar. Você sempre que entrar em alguma coisa, você tem que entrar com um discurso. Fala assim, eu vou comprar Petrobras porque o petróleo vai subir, vou comprar Vale porque vai faltar aço, sabe? Você sempre tem que ter um call de entrada. Como tem, e se o aço não for, eu vou sair com o Petrobras. Sabe? Entra sabendo por que entrou e por que vai sair. Né? Então, essas pessoas, dependendo do tamanho da varada, hoje você até pode falar, tá? Porque eventualmente você vai poder ter uma recuperação. Agora, é muito difícil, isso eu acho uma coisa que sempre para mim me martiriza quando alguém me vem perguntar de uma posição levando pica, quando eu não chamei ela para essa festa, tá certo? Fala, por que você não me chamou antes da coisa? Então, aí vai depender de cada... Eu acho que ainda pode sangrar mais, tá certo? O quanto pode sangrar, não sei. É muito difícil. Difícil dizer onde vai parar. Porque a pressão... É o que eu falei. Eu estou esperando para comprar mais. Sabe? Eventualmente, se você tiver numa posição que é de longo prazo e tal, pode ser, mas é que dificilmente as pessoas que entraram nisso eram uma posição de longo prazo. Exatamente. Muito provavelmente elas achavam que era algum tipo de caixa. Exatamente. Então, aí que é um problema. Você tem que ter falando assim, muda a sua visão. Eventualmente, é a única forma que seria, né? Você muda a tua visão e... Ou então, eu, pelo meu lado mais radical de trader, falo, zero essa porra. E vai pensar de novo como se você você vai tá ganhar errado, fica zen. Namorar posição, apaixonar por trolha é coisa de menino. Tá certo? Uhum. E você vê, você começa a mudar, né? Não, isso daqui era o dinheiro para comprar um berço. Aí não dá, aí quem sabe um dia eu compro um. Né? Ponho mais dinheiro para comprar uma casa. Né? Calma. Acho que quem puder agora. Antes de tomar uma decisão, fala assim, é namoro ou amizade, né? Você queria aquilo mesmo ou você está se abraçando porque... Porque agora deu prejuízo. É isso aí, pessoal. Fica a dica para você que está em fundos de crédito. Pensa bem se você quer mesmo estar num fundo de crédito por caixa ou porque você quer investir em crédito, né? Nas condições que o Sérgio falou. E saiba que é um momento também temporário, né, Sérgio? Vai passar isso aí uma hora. Os fundos que se colocaram nessa armadilha de liquidez vão terminar de zerar suas posições, novos entrantes vão ser chamados pelos preços que vão estar mais altos, e uma hora isso vai ponderar, a gente só não sabe em que taxa que isso vai estabilizar, né? Exatamente. Esse é um carro que está construindo com ele andando. Exatamente. Por isso não pode... É que quem está eventualmente desconfortável, né, que não era para aquilo, era para... Esse eu acho que tem que sair, porque senão ele... Agora, o cara que tem uma visão mais, eu gosto, acho que é bom ter crédito, porque nessa farofa de crédito privado tem de tudo. Tinha uns fundos com mais, né, que tinha um yield maior e tal, mas tinha muito fundo caixa disfarçado, né? Muito. Esse cara de fundo caixa disfarçado, frita, eu acho que esse... É mesmo. Mas o cara que tinha uma estrutura maior, eu acho que, de repente... Porque pode ser o contrário, pode ser uma hora que você pode fazer um aporte bem interessante. É mesmo, né? Bem interessante. Aproveitar que os fundos foram mal recentemente para entrar. Exatamente. E principalmente vendo os caras... Porque também não pode ser só aquele cara tá abraçado no mico, deixa o mico lá quase morrendo, depois ele engordar. O cara tem que ser eficiente agora para botar papel novo. Uhum. Porque senão ele vai ter que... Ele só vai devolver o que perdeu. Bela porcaria. Não é assim. Voltar, Não é só ficar agarrado para esperar voltar. Porque primeiro que não vai voltar para onde estava. Uhum. Ele vai voltar em algum ponto que a gente não sabe qual é. Mas se o cara não tiver atitude em cima, não adianta nada. Né? Então, é melhor numa hora dessa você falar, vou num cara que está montando agora tudo a 130, 140. Uhum. O leão da montanha. Exatamente.
Então é isso aí, pessoal. Fica a excelente dica do Sérgio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido melhor os riscos desse mercado de crédito, que muita gente considera como sendo livre de risco, ou caixa, ou muito parecido com CDBs e muito parecido com títulos públicos, mas é um mundo completamente diferente, né? Bem diferente. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você, Marina. Conta aqui.